Estamos aqui novamente no quadro Mercado Imobiliário do programa Top ZN. Hoje com um amigo esse que eu estou tentando trazer nada mais, nada menos que uns 3, 4 meses. Vem Alexandre Mileu, puta chefe, não dá e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Conseguimos. Alexandre Mileu está aqui conosco. Vamos lá. Alexandre Mileu, arquiteto, meu amigo há mais ou menos uns 30 e poucos anos. Lembro ainda quando ele trabalhava numa prancheta com Fábio Nutini na arquitetura da construtora Nutini, é isso mesmo? Isso há 30 anos. 30 anos atrás. Mais. Que nem você falou, 32. a gente tinha cabelo e a barba não era branca. Sim. 32 anos. Alexandre Mileu é casado, tem 3 filhos, Alexandre? 3 filhos. 3 filhos, Menino, já estão biólogo. grandes, estão pequenos? O menino tem 27 anos, se formou em Biologia na USP. A Tainá tem 17, entrou esse ano em Arquitetura na Belas Artes. E a Juliana termina o colegial esse ano e ela acho que vai fugir um pouquinho da área. Bom, o Bruno já fugiu da área, foi para Biologia. E a Juliana provavelmente vai para Medicina. Acho que a Tainá é que vai... Ainda não é vô? Não. Eu já sou vô, por isso que eu falo. Já tenho um vô de 3 anos, já tenho um netinho de 3 aninhos. Alexandre Mileu, para quem não sabe, nesses 30 anos fez uma história na Zona Norte. Eu tenho muito orgulho quando vejo uma obra escrito Alexandre Mileu, aquela placa preta, né, Alexandre? Escrito Alexandre Mileu em branco. Quer dizer, ela foi uma assinatura, é uma marca. Nós, como corretores de imóveis, ainda temos orgulho de falar. Essa obra é projeto do arquiteto Alexandre Mileu. Tá? Alexandre Mileu, vamos bater um papinho sobre uma coisa que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber. Plano diretor. O que fez na cidade de São Paulo, o que fez na Zona Norte, o que você vê como arquiteto, onde erraram, onde acertado? Olha, Luiz, tem muita controvérsia em relação ao plano diretor, né? Aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, é uma coisa que eu acho que só com o tempo, com o passar dos anos, com os novos projetos, que a gente vai poder avaliar, né, se realmente ele trouxe benefícios ou malefícios, tá? Num primeiro momento a gente se espantou bastante, a gente está tendo muita dificuldade porque o mercado, né, parece que está sofrendo muito para se adequar às novas normas do plano diretor. Num primeiro momento é assim, você percebe a outorga muito elevada, a restrição a gabarito de altura. Nós hoje temos, nós temos os eixos que você tem altura ilimitada. É importante você que está assistindo, explica para a gente o que vem a ser o eixo. Quem está assistindo às vezes não entende da área. Então vamos lá. A cidade é repartida por zonas, tá? A ideia no plano diretor foi colocar assim, os eixos seriam definidos basicamente próximos a transporte público, tá? Então a ideia é que houvesse um adensamento próximo onde você tem a malha de transporte público. Legal. Então, linhas de metrô, linhas de trem, onde você tem corredores de ônibus. Então, adensar mais essas áreas. Então, deu mais poder construtivo. Isso, você tem aí um poder construtivo maior. Se você tem um terreno, por exemplo, de 1.000 metros, você pode fazer 4 vezes a área do terreno e você teria 4.000 metros de área computável. Porém... Sem pagar outorga. Não, pagando outorga sempre. Você tem uma vez... Para quem não sabe o que é outorga é um imposto, uma taxa, uma contrapartida que a prefeitura inventou justamente para... te dar o potencial construtivo a mais. Mas na verdade ele quer dinheiro para a prefeitura. Você tem aí um coeficiente básico de 1 em toda a cidade de São Paulo. Em todas as regiões você tem um coeficiente básico de 1 e você paga essa contrapartida para poder construir a mais, tá? Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho de eixo. O que acontece? Os eixos que a gente já falou aqui, que são definidos próximos à malha de transporte público. A magnífica malha, né, de transporte público que a gente tem. Então você tem lá, você pode fazer as 4 vezes, pagando uma outorga, que hoje está num preço elevadíssimo. Você não tem gabarito de altura. Então você faz, esse gabarito de altura é dado com o potencial que você tem. Vamos explicar o que é gabarito, de altura. É a altura do o número o número de pavimentos que você pode colocar lá. Você tem alguns outros benefícios, que você tem uma fachada ativa, por exemplo. Você pode utilizar 50% da área do terreno. Se você tem um terreno de 500 metros, 1.000 metros, vamos falar de 1.000 metros sempre. Você teria uma fachada ativa, sem computar nas 4 vezes que você tem lá, tá, de direito adquirido. Você teria uma fachada ativa de metade da área do terreno. O que seria fachada ativa?
A prefeitura ela quer Vamos tentar falar com pessoas que às vezes não entendem o que é isso. Desculpa, eu acho que nem ser fachada ativa. Eu estou usando um pouquinho de palavras que são do nosso cotidiano, né? E muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. Não tem como entender, óbvio. Então, assim, o que a prefeitura queria? Ela quer trazer alguma coisa de comercial para os edifícios residenciais que estão locados nessas áreas que teriam maior transporte público. Legal. Tá? Então, assim, ela quer adensar, trazer a pessoa para morar, né, próximo ao transporte público, e ao mesmo tempo ela quer ter ali, criar uma área de comércio também. Empregos, vamos pensar assim. Óbvio. Tá? Então você mora num prédio residencial, mas lá embaixo você tem, por exemplo, essa fachada ativa que é um bônus que a prefeitura está te dando. Você pode colocar... A fachada ativa, na verdade, permite que debaixo do meu prédio eu tenha uma loja, uma padaria, alguma coisa desse tipo, vai. Sem computar naquelas 4 vezes. Então você tem lá mais um bônus que a prefeitura está te dando. Fora isso, você tem 20% do teu total de área computável. A gente está usando sempre o exemplo aqui de um terreno de 1.000 metros. Você pode fazer 4.000 metros de área computável, é óbvio que pagando outorga. Mas você tem lá os 4.000 metros de área computável. Fora a fachada ativa, você tem um outro benefício de colocar um empreendimento não residencial, tá? Com 20% do total da área computável. Então nós estamos dando um exemplo de 4.000 metros de área computável, 20%, 800. Você teria mais 800 metros para fazer um NR. O que vem a ser um NR? Diferente da loja, você pode ter, por exemplo, um predinho de escritórios. Então você pode começar os primeiros pavimentos com um NR e depois para cima você pode fazer os teus residenciais. Tá? Então esses são os benefícios que a gente fala, que você ganha. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sem pagar o como corretor, eu vou falar. Tá, vamos lá. Eu não consigo imaginar uma pessoa que goste de morar num prédio, que no próprio prédio tem imóveis comerciais e no próprio prédio tenha uma loja no térreo. Você não acha que isso desvaloriza um pouco a unidade que vai ser vendida? Vamos pensar assim, em que padrão nós estamos falando? Tá? Você tem o corredor, o eixo, né, que a gente está falando, você tem lá as 4 vezes, porém, aí você tem uma coisa que a prefeitura cortou. Como ela quer que a população utilize o transporte público, nesses apartamentos que você está colocando no eixo, você só pode ter uma vaga por unidade. Ok? O que faz com que o tamanho dos apartamentos sejam reduzidos. Então você tem lá uma população que vai morar num apartamento aí, para ter uma vaga por unidade, vai acabar sendo um apartamento de 60 metros, 65, 70. Tá? E aí a prefeitura está tentando unir o padrão desses apartamentos com alguma coisa de comércio e alguma coisa de serviço no próprio empreendimento. Tá? É assim, é uma coisa... mais racional do que emocional, vamos pensar assim. Sim. Certo? Ela dá por um lado e tira pelo outro. É mais razão do que outra coisa. Então, assim, é alguma coisa que os arquitetos ainda estão tentando se acostumar com essa ideia. Tentando engolir. Os incorporadores ainda estão tentando entender esses benefícios, se realmente vai valer a pena, porque muitas vezes você tem lá, a prefeitura me deu esse benefício, tá, vou criar a fachada ativa, vou colocar a loja lá embaixo. É óbvio que construiu a área a mais do que deveria construir. Vou colocar o NR, que é tem 800 metros para você fazer um edifício comercialzinho embaixo. Tá? Você construiu mais 500 de loja e construiu mais 800 de NR. São aí só por baixo 1.300 metros. E aí, o incorporador no final, será que ele vai conseguir, com essa área que ele teve que construir a mais, trazer a pessoa para alugar aquela loja? Trazer a empresa hoje é o problema, para ocupar aquele NR? Nós não sabemos, né? Por isso que eu falei que só com o tempo a gente vai saber se isso realmente foi um benefício. Eu tenho muitos clientes que estão comprando área em eixos, como a gente falou aqui, e eles querem fazer só as 4 vezes. No empreendimento lá com um padrão de 60 metros e não querem fazer mais nada. Esquece o bônus. Você não é obrigado a fazer, né? Você não é obrigado a fazer, não quero o bônus. Existem algumas avenidas na Zona Norte, podemos falar, por exemplo, a Nova Cantareira, que é super famosa, que era engessada. Tá? O plano diretor, pelo menos, tirou esse gesso da Nova Cantareira. Então tem uns lados positivos. Tem. A gente tem alguns lados positivos, né? É óbvio que assim, o primeiro impacto é você fala, nossa, virou uma bagunça. Né? O negócio complicou muito, porque assim, se você for pensar bem, no antigo plano diretor, no antigo zoneamento, ainda havia controvérsias, né? Muitas vezes assim, você entendia uma coisa e o pessoal que fazia a aprovação, vamos falar hoje CEL, antigamente SEAB,
era interpretativo. Muitas vezes você falava com um técnico, ele encarava de um jeito, você falava com outro, ele encarava de outro jeito, e o chefe dele encarava de uma maneira completamente diferente. Tá? Ainda tinha dúvidas no outro. A hora que entra um novo, que muda radicalmente toda a legislação da cidade... Só piorou as dúvidas. As dúvidas pioraram. Né? E ainda você pega uma crise que o país está passando, né? A coisa complica mais ainda, porque em crise as construtoras já tinham um estoque, tem alguma coisa retornando, e vem um plano diretor ainda que você não sabe, na realidade, como é que vai funcionar, se isso vai te trazer, se vai melhorar para você ou se vai piorar. Então... Outro dia me fizeram a seguinte pergunta: se eu, como corretor de imóveis, achava que o plano diretor ia encarecer ainda mais os imóveis. Eu falei que, de um modo geral, eu acredito que sim, tá? Por uma simples razão. A matéria-prima da nossa área é terreno. Sim. Em terreno, automaticamente diminuiu o poder construtivo e puseram outorga. Sim. Automaticamente tem que refletir da outra ponta. Não bastasse isso, o número de vagas de garagem caíram. Ou seja, quem quiser ter número de vagas de garagem vão ter que sair fora do eixo e automaticamente terrenos mais caros. Aí fora do eixo, que a gente usa uma palavra que é assim, remanso. Os terrenos que estão no remanso. Que é nome até feio, né? Nome estranho, né? Remanso. Pô, os terrenos que ficaram em remanso. Então vamos usar como exemplo, sei lá, vamos pegar alguma rua aqui da Zona Norte, vamos falar Francisca Júlia. Conhece essa rua? A nossa rua. É bem próximo, né? Então vamos falar aqui na Francisca Júlia. Nós temos prédios de altíssimo padrão e com gabarito aí, gabarito no caso seriam os andares. Temos aí com 20, 23, 24, 18 andares, tá? Francisca Júlia virou remanso, tá ok? O que acontece hoje no remanso? O remanso hoje tem um gabarito, uma altura de edificação máxima de 28 metros. Com 28 metros você coloca o térreo... Dá 8 andares? 8 andares. Você tem 28 metros, você conseguiria colocar até 9 andares. Tá? Térreo mais 9. Mas a lei diz que tem que ser térreo mais 8 pavimentos. E aí você fala, bom, no remanso eu não tenho problema de vagas. Eu posso fazer quantas vagas eu quiser. Porém, no remanso você só tem 2 vezes de área de terreno. E limitador de 8 andares. Limitador de 8 andares. Você fala, mas tem alguma escapatória? Tem. Se você tiver mais do que 50% da quadra, como é o nosso caso na Francisca Júlia, temos um terreno bacana na Francisca Júlia. O pessoal vai falar, mas lá só tem prédio alto, eu vou fazer um prédio de 8 andares? Não, se você comprovar que a tua quadra tem mais do que 50% com prédios com gabarito superior a 8 pavimentos, você pode chegar até a altura do prédio mais alto. Porém, você fica limitado a 2 vezes de aproveitamento, né? Que é um... E nessa vez não tem outorga? Não, tem outorga. Eu falei no início, partindo sempre de 1. 2 vezes e meia e mesmo assim tem outorga? Não, 2 vezes. E ainda assim tem outorga? Outorga. São Paulo ficou limitado a 1 vez em todas as zonas. Quem começou isso foi a Marta Suplicy. Ela começou e aí esse plano foi... Ele foi cortando, a partir do tempo, ele foi cortando aquilo que era gratuito, porque antigamente você tinha lá, você pegava uma Z3, lembra? Era 4 vezes, pô, maravilha, vamos pegar uma Z3 e tal. E aí foi cortando, foi caindo a partir do, né, que os anos foram passando. Agora, hoje, sobrou isso pra gente. Nós temos alguns zoneamentos aí, uma ZM, que é no caso assim, vamos falar Francisca Júlia, que te dá o gabarito de 8 andares, né? Porém, 2 vezes só. Você tem uma ZC, que são algumas zonas específicas, que aí você tem um gabarito um pouco maior, 48 metros, e você pode chegar a 15 andares. É muito Z palavras, vamos ficar o dia inteiro aqui, não vamos aprender. Não vai aprender nada. Conta uma coisa para mim, Ale. Você sempre teve umas obras que a gente admirou. Uma das obras que chamaram a atenção, que foi muito futurista, foi um restaurante giratório. Conta um pouquinho para mim, não que você fez um restaurante giratório na Zona Norte. Ninguém sabe, né? Está sendo construído ainda, é um edifício K1, fica aqui na Conselheiro Saraiva, final da Avenida Cruzeiro do Sul. E como é um prédio, a gente sabe, a Voluntários da Pátria, ele é uma subida, né, muito grande, o prédio está no final da Cruzeiro, está num ponto bem mais baixo da Voluntários. Então a ideia nossa, nesse empreendimento, foi fazer todos os escritórios, um edifício comercial, todos os escritórios voltados para a cidade. Com aquela vista eterna que ninguém vai tirar, que tem um metrô ali, né? Isso, ninguém vai tirar porque a gente está de frente para Cruzeiro e ninguém tira essa vista. E a gente queria algo mais aqui para a Zona Norte, né? E houve a ideia, se a gente colocasse vamos colocar um restaurante na cobertura desse prédio. Falei, legal, vamos colocar um restaurante, mas vamos fazer um negócio diferenciado, vamos colocar um restaurante giratório. Não é o primeiro restaurante giratório. Na Zona Norte óbvio, né?
Essa ideia a gente tem em outros lugares, a gente tem no Chile, tem em vários outros lugares. E aí a gente pensou em um restaurante giratório, só que a gente colocou esse giratório para fora do prédio. Quer dizer, metade do restaurante está para fora do prédio. Então ele literalmente tem metade desse restaurante pendurado para fora do prédio. Então acho que é uma coisa que vai ficar bacana. Com certeza vai ser um sucesso. Eu acho que sim. E o prédio é muito alto, esse restaurante está, se formos contar aqui, ele deve estar no 34º pavimento. É o prédio do Peloso. Isso, o prédio do Peloso. Marcos Peloso e Alexandre Mileu fazendo história na Zona Norte. Eu sou amigo dos dois, graças a Deus. A gente tem que usar um pouco como, assim, não querendo puxar muita sardinha, como a Mirante sempre usou, né? A gente faz história, né? Eu falo que a gente fez um pouquinho de história. A gente tem que mudar alguma coisa, né? A gente tem que colocar, acrescentar alguma coisa na história, né? Você também fez um grande empreendimento onde era um antigo Play Center, não é isso? Sim. Conta um pouquinho disso. Diz que vai mudar aquele pedaço também, essa obra. A Barra Funda, ela vem mudando ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? A gente tem uma operação urbana que se chama Operação Urbana Água Branca, e aí no caso você tem algumas premissas da prefeitura para essa Operação Urbana Água Branca. Uma delas é você potencializar o terreno. Também vamos lá para as 4 vezes, só que aí é pagando um CEPAC que nada mais é que uma outorga com um nome diferenciado, tá? E assim, essa Operação Urbana Água Branca, na época que ela foi implantada, a outorga não era tão cara, apesar de, nesse empreendimento, se eu não me engano, foi pago uma das maiores outorgas da cidade de São Paulo. Se eu não me engano, foram 43 milhões. Nossa de outorga, tá? Olha que receita para a Prefeitura de Municipal de São Paulo. Bacana. 43 milhões. Isso. E a gente sentiu o potencial, né, da Barra Funda. Vocês podem presenciar hoje a quantidade de empreendimentos, novos empreendimentos lá. Esse empreendimento foi um que começou com um projeto em 2010. Hoje ele está, se eu não me engano, na 22ª laje. São 2 torres comerciais com área de 900 metros quadrados por pavimento. Em cada torre, são 27 pavimentos em cada torre. Trouxemos aqui hoje nesse nosso quadro o Alexandre Mileu. Terminando o quadro, nós vamos passar para vocês algumas imagens de drone feito das obras dele, de algumas perspectivas, algumas obras, alguns projetos. Com certeza você ficar tão apaixonado pela expertise, pelo trabalho do Alexandre Mileu como eu. Vamos lembrar? Falando em imóveis na Zona Norte, lembre-se sempre da Mirante. 4 agências: Santana, Cantareira, Serra da Cantareira ou Jardim São Bento. Entre também em nosso site, mais de 20 mil imóveis à sua disposição. www.mirante.com.br. Lembre-se, a Mirante está contratando corretores. Se você é corretor de imóveis e pretende vir para a Mirante, mande seu currículo. Para onde? diretoria@mirante.com.br. Até a próxima e obrigado. Thank you.